Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me digam aí nos comentários qual o seu nome e de qual cidade vocês estão acompanhando essa história. Eu amo saber de onde vocês são e conhecer melhor essa família incrível que me assiste. A história de hoje é sobre uma filha que sacrificou tudo por amor e ainda assim encontrou seu final feliz mais lindo. Preparem os corações, porque hoje eu vou contar para vocês a história comovente de Adriana, uma jovem de 21 anos que vendeu a própria virgindade para salvar a vida do pai e acabou descobrindo um amor que mudou completamente seu destino. É uma história que começa com o maior desespero que uma filha pode sentir e se transforma numa prova de que, às vezes, nossos piores momentos são apenas o prólogo dos nossos dias mais felizes. Peguem aquele cafezinho quentinho, se acomodem aí no seu cantinho favorito e venham comigo nessa jornada tocante que vai despertar todas as emoções do seu coração e te fazer acreditar que milagres ainda acontecem na vida real. O despertador tocou às 5 da manhã como todos os dias, mas Adriana Ribeiro já estava acordada há mais de 1 hora. Sentada na beirada da cama de solteiro, no seu quarto apertado em Realengo, ela olhava pela janela gradeada para as casas, geminadas da rua silenciosa, onde apenas os primeiros ônibus começavam a circular. Aos 21 anos, Adriana tinha a rotina de alguém muito mais velha. Trabalho, estudo, casa e a constante preocupação com seu pai. João Ribeiro dormia no quarto ao lado, e mesmo através da parede fina, ela conseguia ouvir sua respiração pesada e irregular. Nos últimos meses, o som havia se tornado mais preocupante, intercalado com gemidos baixos que ele tentava abafar para não acordá-la. Adriana se levantou silenciosamente, calçou as havaianas gastas e caminhou até a cozinha minúscula para preparar o café da manhã. A geladeira velha roncava alto, mascarando o barulho dos seus passos no piso frio de cerâmica. Ela abriu a porta e suspirou ao ver o interior quase vazio. Um pedaço de queijo, algumas fatias de presunto já no limite da validade, meia dúzia de ovos e uma garrafa de água. No armário, restavam apenas 2 fatias de pão de forma e um pacote de bolacha cream cracker pela metade. Mais 15 dias até o pagamento, murmurou para si mesma, fazendo as contas mentalmente enquanto preparava 2 sanduíches simples. Adriana trabalhava como camareira no Hotel Belmond Copacabana Palace há quase 3 anos. Era um emprego que ela havia conseguido através de uma amiga da igreja, depois de mentir sobre sua experiência anterior. O salário não era ruim para os padrões de quem morava na Zona Norte, $1.800 por mês, mais algumas gorjetas ocasionais quando atendia hóspedes mais generosos. Mas com as despesas da casa, os remédios do pai e a mensalidade da faculdade de enfermagem que cursava à noite, sobrava muito pouco. O som de uma queda no quarto do pai a fez largar tudo e correr. Ela encontrou João Ribeiro no chão, ao lado da cama, tentando se apoiar na mesinha de cabeceira. Seus 58 anos pareciam 70 e seu rosto magro estava coberto de suor frio. "Pai, o que aconteceu?" Adriana se ajoelhou ao lado dele, ajudando-o a se sentar. "Foi nada, filha. Só levantei muito rápido." Ele mentiu, mas sua voz saía fraca e trêmula. "Estou bem." Adriana conhecia aquela mentira. Nos últimos 6 meses, desde que o diabetes do pai havia se agravado, os episódios estavam ficando mais frequentes. João era orgulhoso demais para admitir que estava piorando, mas ela via os sinais. A sede constante, as idas frequentes ao banheiro, a cicatrização lenta de qualquer ferimento e, principalmente, a fadiga que o deixava sem forças para fazer as tarefas mais simples. "Pai, você precisa ir ao médico. Não pode continuar assim." "Com que dinheiro, Adriana? Você sabe que a consulta particular custa R$300 e no postinho só tem vaga para daqui a 2 meses. João se apoiou nela para ficar de pé, mas suas pernas tremiam visivelmente. "Vou ficar bem. É só uma fase." Adriana ajudou-o a deitar novamente e colocou um copo d'água na mesinha ao lado da cama. Ela sabia que o pai estava mentindo tanto para ela quanto para si mesmo,
O diabetes tipo 2 havia evoluído rapidamente no último ano, e os medicamentos genéricos que conseguiam comprar na farmácia popular não estavam mais fazendo efeito. Preciso ir trabalhar, ela disse, beijando a testa suada do pai. Deixei seu café pronto na mesa. E, por favor, não tente fazer nada pesado hoje. A viagem de Realengo até Copacabana levava quase 2 horas no transporte público. Adriana pegava 2 ônibus e o metrô, uma jornada que começava antes do sol nascer e terminava quando as ruas já estavam cheias de turistas e cariocas da Zona Sul, começando seu dia. Durante o trajeto, ela aproveitava para estudar anatomia em um livro usado que havia comprado no camelô perto da faculdade. O Hotel Belmond Copacabana Palace se erguia majestoso na Avenida Atlântica, um palácio art deco que hospedava celebridades, políticos e milionários do mundo inteiro. Adriana sempre sentia um aperto no peito ao passar pelo lobby opulento para chegar ao vestiário dos funcionários nos fundos do prédio. A diferença entre aquele mundo e o seu era abissal. Bom dia, Adriana, cumprimentou Conceição, a supervisora das camareiras, uma mulher de 50 anos que havia trabalhado no hotel por mais de 20 anos. Você está com cara de cansada. Dormiu mal? Estou bem, dona Conceição. Só estudei até tarde. Essa menina não para, comentou Luana, colega de trabalho e amiga próxima de Adriana. Trabalha o dia todo aqui e ainda vai para a faculdade à noite. Quando você descansa? Adriana sorriu sem responder. Descanso era um luxo que ela não podia se dar. Colocou o uniforme azul marinho, prendeu os cabelos castanhos em um coque apertado e pegou o carrinho de limpeza. Seu setor eram os andares 8 a 10, onde ficavam as suítes mais caras do hotel. Enquanto trocava a roupa de cama de uma suíte presidencial que custava R$3.000 por noite, mais do que seu salário mensal, Adriana não conseguia parar de pensar no pai. Na semana anterior, ela havia pesquisado na internet sobre diabetes avançada e as informações a assombravam. Sem o tratamento adequado, a doença podia causar cegueira, amputação de membros, problemas renais graves e até morte. Seu telefone vibrou durante a pausa do almoço. Era uma mensagem do pai. Filha, estou me sentindo muito mal. Acho que preciso ir ao hospital. O coração de Adriana disparou. Ela pediu licença para Conceição e ligou para João, mas ele não atendia. Desesperada, ligou para Dona Rosa, a vizinha idosa que sempre ficava de olho na casa quando ela não estava. Seu pai está aqui comigo, querida, disse Dona Rosa com voz preocupada. Ele veio bater na minha porta porque estava passando mal. Está com a glicose muito alta. Medimos aqui no aparelhinho do meu marido. Acho melhor você vir. Adriana explicou a situação para Conceição, que liberou sua saída mais cedo. A viagem de volta para Realengo nunca havia parecido tão longa. Ela encontrou o pai na casa da vizinha, sentado em uma cadeira, o rosto pálido e as mãos tremendo. A glicose dele está em 450, sussurrou Dona Rosa. Isso é muito perigoso, minha filha. Ele precisa ir ao hospital agora. No hospital público mais próximo, a emergência estava lotada. Adriana passou 4 horas esperando com o pai em cadeiras desconfortáveis de plástico, vendo-o piorar a cada minuto. Quando finalmente foram atendidos, o médico plantonista, um jovem recém-formado com olheiras profundas, foi direto ao ponto. Seu pai está com cetoacidose diabética. É uma complicação grave. Vamos interná-lo para estabilizar, mas ele vai precisar de um acompanhamento muito mais rigoroso daqui para frente. Doutor, o que isso significa exatamente? Adriana perguntou, segurando a mão fria do pai. Significa que o diabetes dele está descompensado. Vamos conseguir estabilizar agora, mas ele vai precisar de insulina diária, medicamentos mais modernos e acompanhamento endocrinológico regular. E tem mais uma coisa. O médico hesitou, consultando os exames. Os rins dele já estão sendo afetados. Se não cuidarmos adequadamente, ele pode precisar de hemodiálise em alguns meses. Adriana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quanto custaria um tratamento particular, doutor? Olha, para fazer tudo certinho, consultas regulares, exames, medicamentos de última geração,
vocês estariam falando de uns 4.000 reais a 5.000 reais por mês. E se precisar de uma cirurgia para colocar um catéter de diálise, ele balançou a cabeça. Pode chegar a 80.000 reais. Naquela noite, enquanto João dormia no leito hospitalar conectado ao soro, Adriana se sentou na cadeira ao lado e chorou silenciosamente. 80.000 reais era uma fortuna impossível para ela. Mesmo se conseguisse um empréstimo, jamais teria como pagar. E o tempo estava correndo contra eles. Nos 3 dias seguintes, enquanto o pai ficou internado para estabilização, Adriana correu atrás de todas as alternativas possíveis. Procurou assistentes sociais, tentou encaixar o pai em programas governamentais, pesquisou ONGs, conversou com a igreja. Todas as portas se fecharam. As filas eram longas demais, os critérios muito específicos, ou simplesmente não havia recursos disponíveis. Na saída do hospital, com o pai medicado, mas ainda muito frágil, o médico foi claro. Ele tem no máximo 3 meses para começar um tratamento adequado. Depois disso, as complicações podem ser irreversíveis. De volta ao trabalho, Adriana estava desconcentrada e cabisbaixa. Durante a limpeza de uma suíte master, ela encontrou uma revista de negócios esquecida pelo hóspede anterior. Na capa, a manchete falava sobre jovens empreendedores milionários do Rio de Janeiro. Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria ter todo aquele dinheiro, poder salvar seu pai sem se preocupar com o custo. Adriana, você está bem? Luana apareceu na porta da suíte. Você está diferente desde que voltou. Meu pai está muito doente. Adriana desabafou, sentando-se na beirada da cama king size que acabara de arrumar. Ele precisa de uma cirurgia que custa 80.000 reais e eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, que situação. Luana se sentou ao lado da amiga. Você já tentou fazer uma vaquinha online? Às vezes as pessoas ajudam. Já pensei nisso, mas quem vai doar uma quantia tão alta para pessoas que nem conhece? Luana ficou pensativa por um momento. Olha, eu vou falar uma coisa, mas promete que não vai me julgar? Claro. Minha prima uma vez me contou que conhece meninas que fazem programas com homens ricos. Não é prostituição comum, é tipo encontros caros, sabe? Uma noite pode render muito dinheiro. Adriana sentiu o rosto queimar. Luana, eu nunca... Eu sei. Só estou falando porque... Às vezes a vida coloca a gente em situações extremas. Luana baixou a voz. Minha prima disse que tem sites onde homens ricos procuram esse tipo de... companhia. Não é na rua, é tudo discreto, em hotéis caros. Aquela conversa ficou ecoando na cabeça de Adriana pelo resto do dia. À noite, na faculdade, ela não conseguiu se concentrar na aula de farmacologia. Sua mente estava dividida entre as fórmulas químicas no quadro e a imagem do pai definhando em casa. Quando chegou em casa por volta das 23h30, encontrou João acordado na sala, assistindo a um programa de auditório com o volume baixo. Como você está se sentindo, pai? Melhor. Os remédios que eles deram no hospital ajudaram. Ele desligou a TV e olhou para a filha. Adriana, eu sei que você está preocupada, mas não quero que você se sacrifique por minha causa. Já vivi minha vida. Não fale assim! Adriana se sentou ao lado dele no sofá velho. Você é tudo que eu tenho. Vamos encontrar um jeito. Com que dinheiro, filha? Você já faz tanto por mim? Pai, se eu conseguisse arrumar o dinheiro para sua cirurgia, você aceitaria? João a olhou com curiosidade. Claro, mas como? Deixa comigo. Eu vou dar um jeito. Naquela madrugada, sozinha no seu quarto, Adriana ligou o notebook usado que havia comprado com muito sacrifício para os estudos. Suas mãos tremiam enquanto pesquisava sobre os sites que Luana havia mencionado. Depois de 1 hora navegando por fóruns e páginas discretas, ela encontrou o que procurava. Um site de encontros exclusivos, frequentado por empresários e homens de alto poder aquisitivo. O processo de cadastro era simples, mas invasivo. Pediam fotos, informações pessoais, especificações sobre o que ela estaria disposta a fazer. Adriana hesitou por quase 1 hora antes de preencher cada campo, sentindo como se estivesse vendendo sua alma.
Na parte final do cadastro, havia um campo para condições especiais. Com o coração disparado, ela digitou: Virgem, procuro apenas um encontro. Valor, 80 mil. Descrição total. Seus dedos pairaram sobre o botão enviar por longos minutos. Do quarto ao lado, ela ouvia a respiração pesada do pai, intercalada com tosses secas. Fechou os olhos, pensou na consulta médica, na cirurgia que ele precisava, no tempo que estava acabando, e apertou enviar. Em menos de 5 minutos, seu celular começou a vibrar com mensagens. Homens de todas as idades fazendo propostas obscenas, oferecendo valores menores, alguns apenas curiosos sobre sua condição especial. Adriana lia cada mensagem com um nojo crescente, quase desistindo de tudo. Até que chegou uma mensagem diferente. Simples, direta, sem obscenidades. Aceito suas condições. Amanhã, 21 horas, Hotel Fasano Ipanema, suíte presidencial. Confirme se aceita. MG. Adriana pesquisou o perfil. Marcos Gonçalves, 40 anos, empresário. A foto mostrava um homem alto, de cabelos escuros já com alguns fios grisalhos, vestindo um terno caro. Ela pesquisou o nome no Google e descobriu que ele era CEO do Grupo Gonçalves Hotéis, uma das maiores redes hoteleiras do Rio de Janeiro. Suas mãos tremeram quando digitou a resposta. Aceito. Do quarto ao lado, seu pai tossiu novamente, um som que soava como uma contagem regressiva. Adriana olhou para a foto de família na mesinha de cabeceira. Ela e João, sorrindo na formatura do ensino médio, quando ainda acreditavam que o futuro seria mais fácil. Perdão, pai, sussurrou no escuro, mas é a única forma de te salvar. Adriana acordou no dia seguinte com o estômago embrulhado e as mãos suando frio. Havia dormido apenas 2 horas, passando a madrugada inteira pensando no que faria naquela noite. A cada vez que cochilava, acordava sobressaltada, como se seu subconsciente se recusasse a aceitar a decisão que havia tomado. No trabalho, ela estava mais distraída que nunca. Enquanto dobrava toalhas na lavanderia do hotel, suas colegas notaram sua inquietação. Você está com cara de quem viu assombração, comentou Luana, aproximando-se com um carrinho cheio de produtos de limpeza. Dormiu mal? Mais ou menos, Adriana respondeu sem olhar para a amiga, concentrando-se nas toalhas brancas que dobrava mecanicamente. É por causa do seu pai? Adriana assentiu, não mentindo completamente. Era por causa do pai, mas não era só isso. Luana, você conhece o empresário Marcos Gonçalves? O dos hotéis? Claro. Quem não conhece? O cara é dono de metade dos hotéis de luxo do Rio. Luana parou o que estava fazendo e olhou curiosa para Adriana. Por que você quer saber dele? Só curiosidade. Vi o nome dele numa revista. Dizem que ele é meio misterioso, sabe? Rico desde criança, mas nunca se casou. Nunca aparece com namorada fixa. A revista Caras vive tentando descobrir quem ele está namorando. Luana baixou a voz conspiratorialmente. Minha prima, que trabalha no Fasano, disse que ele sempre reserva a suíte presidencial, mas sempre sozinho. Mulher diferente a cada semana. O coração de Adriana disparou ao ouvir o nome do hotel onde se encontrariam naquela noite. Que tipo de mulher? Modelos, atrizes, socialites, sempre lindas e sempre discretas. Nunca fica com a mesma 2 vezes. Luana estudou o rosto de Adriana com atenção. Por que tanto interesse? Nada, deixa pra lá. Durante a pausa do almoço, Adriana se trancou no banheiro e pesquisou tudo o que conseguiu sobre Marcos Gonçalves no celular. Nascido em uma família tradicional do Rio, herdeiro de um império hoteleiro fundado pelo avô, formado em administração pela PUC-Rio e MBA nos Estados Unidos. Aos 40 anos, estava no comando de 15 hotéis de luxo espalhados pelo Brasil. As fotos dele em eventos sociais mostravam sempre o mesmo padrão. Terno impecável, postura elegante, sorriso discreto e educado. Nunca havia escândalo envolvendo seu nome. Nunca uma foto comprometedora. Era como se ele fosse uma página em branco da alta sociedade carioca.
Uma matéria de 3 anos atrás, no entanto, chamou sua atenção. Era sobre a morte de sua mãe, Beatriz Gonçalves, vítima de câncer. Na foto da matéria, Marcos aparecia no velório com uma expressão de dor profunda, que contrastava com sua habitual frieza pública. O texto mencionava que ele havia se tornado ainda mais reservado após a perda da mãe, com quem tinha uma relação muito próxima. Às 17 horas, Adriana pediu para sair mais cedo, alegando uma consulta médica. Conceição, que já estava acostumada com os problemas de saúde do pai de Adriana, liberou sem questionar. Em casa, ela encontrou João dormindo profundamente no sofá, um programa de receitas tocando baixo na televisão. Ela o cobriu com uma manta e deixou um bilhete explicando que havia saído para resolver assuntos da faculdade e voltaria tarde. O banho foi longo e quente, como se ela pudesse lavar a ansiedade junto com o suor do dia de trabalho. Adriana escolheu seu único vestido social, um preto simples que havia comprado usado para a formatura do ensino médio. Não era elegante como as roupas que via nas clientes do hotel, mas era o melhor que tinha. Diante do espelho pequeno do banheiro, ela se maquiou com os produtos básicos que possuía: base, rímel e um batom vermelho escuro que havia ganhado de uma colega. Seus cabelos castanhos foram soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros. Pela primeira vez em meses, Adriana se viu bonita, mas a beleza não aliviava o peso do que estava prestes a fazer. A viagem até Ipanema foi um calvário. No ônibus lotado, Adriana se sentia como se todos soubessem para onde ela estava indo e por quê. Cada olhar casual de outros passageiros parecia uma acusação. Ela apertava a bolsa pequena contra o corpo, dentro da qual havia colocado preservativos que havia comprado com muito constrangimento em uma farmácia longe de casa. O Hotel Fasano se erguia elegante na praia de Ipanema, um edifício moderno que contrastava com os prédios Art Deco ao redor. Adriana ficou parada na calçada por alguns minutos, observando o movimento de hóspedes e funcionários. Carros importados paravam na entrada. Homens de terno e mulheres de vestidos caros entravam e saíam com a naturalidade de quem pertencia àquele mundo. Eu não pertenço aqui, pensou, quase dando meia volta. Mas então lembrou da respiração pesada do pai, dos exames médicos, dos 3 meses de prazo que o médico havia dado. Respirou fundo e entrou. O lobby era ainda mais impressionante que o do Copacabana Palace onde trabalhava. Mármore italiano, lustres de cristal, móveis de design. O recepcionista, um homem jovem de uniforme impecável, a cumprimentou com profissionalismo. Boa noite. Em que posso ajudá-la? Estou indo para a suíte presidencial. Marcos Gonçalves está me esperando. O recepcionista consultou o sistema e assentiu. Claro, Sr. Gonçalves deixou seu nome na lista, elevador social à direita, último andar. A viagem no elevador até o 10º andar pareceu durar uma eternidade. Adriana olhava seu reflexo nas paredes espelhadas e tentava controlar a respiração. Suas mãos tremiam visivelmente. O corredor do último andar era silencioso e luxuoso, com apenas 4 portas. A suíte presidencial ficava no final do corredor. Adriana parou diante da porta por quase 5 minutos, tentando reunir coragem para bater. Quando finalmente o fez, a porta se abriu quase imediatamente, como se ele estivesse esperando do outro lado. Marcos Gonçalves era mais alto do que parecia nas fotos, cerca de 1,85 m, com ombros largos que preenchiam bem o terno escuro sem gravata. Seus cabelos pretos tinham fios grisalhos nas têmporas, e seus olhos castanhos a estudavam com uma intensidade que a fez corar. Adriana? Sua voz era grave, controlada. Sim. Ele se afastou da porta, indicando que ela entrasse. A suíte era maior que o apartamento inteiro onde ela morava. Enormes janelas ofereciam uma vista panorâmica da praia de Ipanema, onde as luzes da cidade começavam a se acender no início da noite. Móveis de design, obras de arte nas paredes, uma mesa posta com champanhe e frutas. Você gostaria de beber alguma coisa? Marcos perguntou, fechando a porta atrás dela. Água, por favor.
Ele serviu água gelada em um copo de cristal e a entregou para ela. Adriana notou que ele também parecia um pouco tenso, o que a surpreendeu. Imaginava que um homem como ele estaria completamente à vontade nessa situação. Você é muito jovem, ele disse, não como uma acusação, mas como uma observação preocupada. Tenho 21 anos. Eu sei, li seu perfil. Marcos se serviu de uísque e bebeu um gole antes de continuar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Adriana assentiu, ainda de pé no meio da sala luxuosa. Por que 80 mil? É um valor muito específico. A pergunta pegou Adriana desprevenida. Ela havia se preparado para muitas coisas, mas não para ele demonstrar curiosidade genuína sobre sua vida. É o que eu preciso. Para quê? Adriana hesitou. A resposta sincera a deixaria vulnerável diante dele, mas mentir não fazia sentido naquele momento. Meu pai está doente, diabetes complicada. Ele precisa de uma cirurgia que custa exatamente isso. Marcos ficou em silêncio por um longo momento, apenas a observando. Seus olhos não tinham a frieza que ela esperava, mas algo que parecia quase melancolia. E sua mãe? Morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Adriana bebeu um pouco de água, tentando aliviar a secura na garganta. Meu pai é tudo que eu tenho. Entendo. Marcos se aproximou da janela, olhando para a praia lá embaixo. Minha mãe também morreu de câncer, há 3 anos. A confissão inesperada criou um momento de silêncio que não era desconfortável, apenas triste. Adriana se sentiu estranhamente conectada a esse homem que ela havia acabado de conhecer. Sinto muito, ela disse sinceramente. Ela era tudo para mim também. Meu pai. Marcos fez uma pausa, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Meu pai nunca foi muito presente, sempre viajando, sempre em reuniões. Minha mãe que me criou de verdade. Adriana se aproximou da janela também, mantendo uma distância respeitosa. Como ela era? Gentil, paciente, completamente diferente do mundo em que vivíamos. Marcos sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Um sorriso melancólico. Ela odiava eventos sociais. Preferia ficar em casa lendo ou cuidando do jardim. Sempre dizia que dinheiro não comprava as coisas importantes da vida. Ela tinha razão. Tinha. Marcos se virou para olhá-la. E você? Como é sua vida além dessa situação? Trabalho como camareira em um hotel em Copacabana. À noite faço faculdade de enfermagem. A enfermagem? Ele pareceu genuinamente interessado. Por quê? Sempre quis ajudar pessoas, e depois da doença da minha mãe, vi como os enfermeiros fazem diferença na vida dos pacientes. Adriana corou levemente. Sei que deve parecer irônico considerando o que estou fazendo aqui hoje. Não me parece irônico. Parece que você é alguém que faz o que precisa ser feito para proteger quem ama. A observação de Marcos foi dita com uma gentileza que Adriana não esperava. Ela havia se preparado para frieza, objetividade, talvez até crueldade, não para compreensão. Posso fazer outra pergunta? Ele continuou. Claro. Você já... Não. Adriana o interrompeu, sabendo o que ele ia perguntar. Nunca. Com ninguém. Marcos ficou em silêncio novamente, bebendo seu uísque devagar. Adriana começou a se perguntar se ele estava arrependido, se achava que ela não valia o dinheiro que havia prometido. Não precisa ser hoje, ele disse finalmente. Como? Se você quiser mudar de ideia, pode ir embora. Eu entendo. Adriana o olhou com confusão. Mas o dinheiro... Eu posso ajudar seu pai de outras formas. Pagar a cirurgia sem... Isso? Marcos gesticulou vagamente entre eles. Por um momento, Adriana se sentiu tentada. Seria muito mais fácil aceitar a caridade dele e ir embora. Mas seu orgulho, o mesmo orgulho que herdara do pai, a impediu. Não, eu não aceito caridade. Se você vai me ajudar, é porque eu estou oferecendo algo em troca. Mesmo que seja algo que você nunca fez antes.
Algo que você claramente não quer fazer? Eu quero salvar meu pai. E se essa é a única forma? Adriana engoliu em seco. Então é isso que eu vou fazer. Marcos a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando entender algo sobre ela. Finalmente, ele colocou o copo de uísque sobre a mesa. Tudo bem, mas vamos fazer isso do meu jeito. O que isso significa? Significa que não será apenas uma transação. Vamos jantar primeiro, conversar. Você vai me contar mais sobre sua vida e eu vou contar sobre a minha. E só depois, se você ainda quiser seguir em frente, nós... Por quê? Adriana perguntou, genuinamente curiosa. Por que isso importa para você? Marcos se aproximou dela, mas não o suficiente para invadir seu espaço pessoal. Porque você não é como as outras mulheres que conheço. E porque... Não quero que você se lembre dessa noite como algo terrível. Houve algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Adriana acelerar, mas não de medo. Era algo mais complexo, mais confuso. Está bem, ela concordou. O jantar foi servido na própria suíte. Salmão grelhado, risoto de camarão, salada de folhas verdes e uma sobremesa de chocolate que estava longe de qualquer coisa que Adriana já havia provado. Eles conversaram sobre livros, filmes, sonhos. Marcos contou sobre sua graduação nos Estados Unidos, sobre a pressão de assumir os negócios da família tão jovem. Adriana falou sobre seus estudos, sobre a saudade da mãe, sobre seus planos de trabalhar em um hospital público depois de formada. Você quer trabalhar no público? Marcos perguntou surpreso. Ganhando menos, tendo mais trabalho? É onde as pessoas mais precisam de ajuda, Adriana respondeu simplesmente. Pessoas como meu pai, que não têm dinheiro para pagar um plano de saúde particular. Quando terminaram de comer, já era quase meia-noite. Adriana havia se esquecido completamente do motivo pelo qual estava ali, perdida na conversa mais interessante que havia tido em meses. Foi Marcos quem trouxe a realidade de volta. Adriana, ele disse suavemente. Você tem certeza? Ela olhou para ele. Realmente olhou. Via um homem de 40 anos que poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas que estava sendo gentil e paciente com uma garota de favela que havia posto um preço na própria virgindade. Via alguém que havia perdido a mãe como ela, que entendia solidão e responsabilidade. Tenho certeza. O que aconteceu depois foi diferente de tudo o que Adriana havia imaginado. Marcos foi cuidadoso, paciente, quase reverente. Não houve pressa, não houve brutalidade. Ele a beijou primeiro, devagar, como se estivesse pedindo permissão a cada momento. Suas mãos eram firmes, mas gentis. Sua voz um sussurro constante de "Está tudo bem e você é linda". Quando terminou, Adriana não se sentia usada ou suja como havia temido. Sentia-se diferente, certamente, mas não necessariamente mal. Marcos a segurou por alguns minutos depois, não dizendo nada, apenas acariciando seus cabelos. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Estou. Marcos se levantou e foi até a mesa onde havia deixado um envelope. Voltou e o entregou para Adriana. 80.000 reais, como combinado. Adriana pegou o envelope com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira. Marcos, ela começou, mas não sabia o que dizer. Você não precisa agradecer. Você cumpriu sua parte do acordo. Adriana se vestiu em silêncio, guardando o envelope na bolsa. Quando estava pronta para sair, parou na porta. Obrigada, ela disse simplesmente. Por ter sido gentil. Obrigado você, Marcos respondeu. Por me lembrar que ainda existem pessoas reais no mundo. Adriana desceu para o lobby com as pernas ainda trêmulas e o coração confuso. Na rua, enquanto esperava o táxi que Marcos havia chamado para ela, olhou para trás uma última vez. Nas janelas da suíte presidencial, podia ver a silhueta dele parado diante da janela, olhando para a praia. Durante a viagem de volta para Realengo, Adriana apertou a bolsa contra o peito. Dentro dela estava a salvação do pai,
mas também a lembrança de uma noite que havia sido muito mais complexa do que esperava. Marcos Gonçalves não era apenas o homem rico que havia pago por uma noite com ela. Era alguém que havia perdido a mãe, que entendia a dor, que havia tratado com respeito e carinho uma situação que poderia ter sido apenas sórdida. E Adriana não fazia ideia de que suas vidas estavam apenas começando a se entrelaçar. A cirurgia do pai de Adriana foi marcada para uma semana após aquela noite no Fasano. O dinheiro permitiu que ele fosse operado no Hospital Samaritano, em Botafogo, por uma equipe médica de primeira linha. Dr. Eduardo Mendes, o endocrinologista que assumiu o caso, foi otimista desde a primeira consulta. Com esse catéter para hemodiálise e o novo protocolo de medicamentos, seu pai vai ter uma qualidade de vida muito melhor, explicou o médico para Adriana na sala de espera. Claro que ele vai precisar de acompanhamento rigoroso, mas não há motivo para preocupação extrema. Adriana assentiu segurando a mão do pai que estava sendo preparado para a cirurgia. João parecia uma pessoa completamente diferente, mais disposto, mais esperançoso. Nos últimos dias, desde que soube que conseguiria fazer o tratamento, sua energia havia retornado gradualmente. Filha, ainda não me contou como conseguiu esse dinheiro. João disse pela 100ª vez, olhando desconfiado para a filha. Já te expliquei, pai. Consegui um empréstimo especial por ser estudante de enfermagem. A mentira saía cada vez mais facilmente da boca de Adriana. Um programa do governo que descobri pesquisando na internet. João não parecia completamente convencido, mas estava fraco demais e grato demais para questionar muito. Durante as 2 semanas de recuperação do pai, Adriana não voltou ao Hotel Belmont. Havia pedido licença sem vencimento para cuidar dele, uma decisão que comprometia seriamente suas finanças, mas que se tornara necessária. Com os remédios caros e as consultas de acompanhamento, mesmo com o dinheiro de Marcos, ela precisava economizar cada centavo. Foi durante esse período que viu na internet um anúncio de emprego que chamou sua atenção. Assistente administrativa, Grupo Gonçalves Hotéis. Salário, R$ 3.500 plus benefícios. O valor era quase o dobro do que ganhava como camareira, e a vaga exigia apenas ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Adriana se candidatou online, sem pensar 2 vezes. Era apenas mais uma empresa, e ela precisava urgentemente de um emprego melhor remunerado. O sobrenome do dono podia ser o mesmo do homem que havia conhecido naquela noite, mas Gonçalves era um nome comum. Não passou pela sua cabeça que poderia ser a mesma pessoa. A resposta veio em 2 dias. Ela havia sido selecionada para uma entrevista na sede da empresa, no centro do Rio. Adriana comemorou a notícia com o pai, que já estava bem melhor, e conseguia caminhar pela casa sem ajuda. Vou ficar bem sozinho por algumas horas. João insistiu quando ela manifestou preocupação em deixá-lo. Vai nessa entrevista e arrasa, filha. Você merece coisa melhor que limpar quarto de hotel. Na manhã da entrevista, Adriana acordou cedo e escolheu cuidadosamente sua roupa. A mesma saia social que usava para ir à faculdade, uma blusa branca bem passada e o único sapato de salto que possuía. Diante do espelho, prendeu os cabelos em um coque profissional e se maquiou discretamente. O edifício do Grupo Gonçalves ficava na Avenida Rio Branco, um prédio comercial de 30 andares com fachada de vidro que refletia o movimento intenso do centro da cidade. No térreo, um lobby moderno com o logotipo da empresa estampado em letras douradas na parede. Adriana subiu até o 15º andar, onde funcionava o Departamento de Recursos Humanos. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com sorriso profissional, a direcionou para uma sala de espera onde outras 2 candidatas aguardavam. Adriana Ribeiro, uma jovem de aproximadamente 30 anos, vestindo um terno azul marinho, apareceu na porta. Sou Carolina, do RH. Podemos conversar? A entrevista foi tranquila. Carolina fez perguntas básicas sobre experiência, disponibilidade de horário e expectativas salariais. Adriana mencionou sua experiência no setor hoteleiro e seus estudos de enfermagem, omitindo apenas os detalhes mais específicos sobre como havia conseguido o dinheiro para a cirurgia do pai.
Vejo que você trabalhou no Belmont Copacabana Palace, observou Carolina, analisando o currículo. Boa referência. O setor hoteleiro ensina disciplina e atenção aos detalhes. Exato. E eu sempre fui muito responsável com prazos e organização. Perfeito. A vaga é para assistente administrativa no departamento financeiro. Você trabalharia com planilhas, relatórios, organização de documentos. Nada muito complexo, mas exige concentração. Carolina fechou a pasta com o currículo. Alguma pergunta? Em que andar funciona o departamento financeiro? No 22º. É um ambiente bem tranquilo. Equipe pequena, mas muito unida. Adriana foi dispensada com a promessa de que receberiam resposta em 48 horas. Saiu do prédio sentindo-se otimista pela primeira vez em semanas. A vaga parecia perfeita. Melhor salário, horário comercial que não atrapalharia a faculdade e um ambiente que parecia profissional. A resposta chegou no dia seguinte. Ela havia sido contratada. Início imediato, caso fosse possível. Na segunda-feira seguinte, Adriana se apresentou no 22º andar do edifício. O departamento financeiro ocupava meio andar, com uma vista parcial da Baía de Guanabara. Móveis modernos, computadores novos, ar-condicionado silencioso. Um contraste enorme com o ambiente onde trabalhava antes. Daniela Santos, a supervisora do departamento, a recebeu com simpatia. Mulher de 45 anos, casada, mãe de 2 filhos, ela parecia genuinamente interessada em integrar Adriana à equipe. Você vai trabalhar principalmente comigo e com o Roberto, explicou Daniela, apresentando-a a um homem de 35 anos, contador da empresa há quase 10 anos. Sua mesa é essa aqui, perto da janela. Espero que se sinta confortável. A mesa era simples, mas funcional, com um computador novo e uma vista para o movimento da Avenida Rio Branco lá embaixo. Adriana se instalou, organizando seus poucos pertences pessoais. Uma foto pequena com o pai, um caderno de anotações e uma caneca que havia trazido de casa. Os primeiros dias foram dedicados a treinamento. Roberto a ensinou a usar o sistema financeiro da empresa, mostrou como fazer relatórios básicos e explicou a rotina diária. Adriana se adaptou rapidamente. Sua experiência com organização no hotel se mostrando útil no novo ambiente. Você está pegando o jeito bem rápido, elogiou Daniela na sexta-feira da primeira semana. Muito mais rápido que as outras pessoas que passaram por aqui. Durante os intervalos para almoço, Adriana explorava o edifício. Descobriu que havia uma lanchonete no subsolo, um terraço no último andar onde alguns funcionários fumavam e que a empresa ocupava do 15º ao 30º andar. O andar da presidência era o 30º, mas poucos funcionários tinham acesso a ele. O senhor Marcos quase nunca fica no escritório, comentou Roberto durante um almoço na lanchonete. Ele prefere visitar os hotéis, ficar em campo, muito diferente do pai dele que vivia trancado em reuniões. Adriana quase engasgou com o refrigerante ao ouvir o nome. Marcos? Marcos Gonçalves, o presidente. Você não sabia? Achei que todo mundo soubesse quem é o chefe. Eu não prestei atenção. Adriana mentiu, sentindo o sangue gelar nas veias. Como ele é? Cara tranquilo, na real. Educado com todo mundo, não tem essa de ser metido. Minha ex-namorada trabalhou como secretária dele por um tempo e só falava bem. Roberto comeu um pedaço do sanduíche antes de continuar. Dizem que ele nunca se casou porque é muito exigente. Rico do jeito que é, pode escolher qualquer uma. Adriana mal conseguiu terminar o almoço. A coincidência era impossível, mas ao mesmo tempo fazia todo sentido. Claro que Marcos Gonçalves seria o dono da empresa Gonçalves. Como ela havia sido tão ingênua de não fazer a conexão? O resto da tarde passou em um borrão de ansiedade. Adriana tentava se concentrar nas planilhas, mas sua mente estava dividida entre o pânico e uma estranha curiosidade. Marcos sabia que ela estava ali? Havia sido coincidência mesmo? Ou ele havia influenciado na sua contratação? Você está bem? Daniela perguntou por volta das 16 horas. Está meio pálida. Só um pouco de dor de cabeça.
Deve ser o ar-condicionado. Quer ir embora mais cedo? Sexta-feira todo mundo sai um pouco antes mesmo. Adriana aceitou a oferta e se arrumou rapidamente. No elevador, apertou o botão do térreo com força desnecessária, ansiosa para sair dali antes que algo acontecesse. As portas estavam se fechando quando uma mão as impediu. Adriana olhou para cima e se deparou com os olhos castanhos de Marcos Gonçalves. Ele estava usando um terno cinza escuro, sem gravata, os cabelos um pouco despenteados como se tivesse passado a mão neles. Por um momento que pareceu eterno, eles apenas se olharam em silêncio. Adriana, ele disse finalmente, sua voz uma mistura de surpresa e algo que ela não conseguiu identificar. Oi, foi tudo que ela conseguiu responder. Marcos entrou no elevador e apertou o botão do 3 no andar. O silêncio entre eles era ensurdecedor, preenchido apenas pelo ruído suave do elevador subindo. Você trabalha aqui agora? Não era uma pergunta. Sim. Departamento financeiro. Desde quando? Esta semana. Marcos assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação complexa. E como está se adaptando? Bem, é um bom ambiente de trabalho. Eles chegaram ao 22º andar, mas Adriana não se moveu para sair. Estava hipnotizada pela presença dele, pela proximidade, pelas memórias daquela noite no hotel que havia tentado enterrar no fundo da mente. Adriana, Marcos disse suavemente. Você deveria descer. Ah, sim, claro. Ela saiu rapidamente, mas se virou antes que as portas se fechassem. Marcos. Sim? Obrigada. Pelo meu pai. Ele está muito melhor. As portas se fecharam antes que ele pudesse responder, mas Adriana conseguiu ver um sorriso pequeno se formar nos lábios dele. No fim de semana, ela não conseguiu parar de pensar no encontro. Segunda-feira chegou rápido demais, e com ela a ansiedade de voltar ao escritório sabendo que Marcos estava no mesmo prédio. Mas os dias passaram sem que eles se cruzassem novamente. Adriana até começou a relaxar, pensando que talvez ele evitasse propositalmente o 22º andar. Até que, na quinta-feira da segunda semana, Daniela apareceu em sua mesa com uma expressão estranha. Adriana, o Sr. Marcos quer falar com você. O coração de Adriana disparou. Comigo? Por quê? Não sei. Ele só pediu para você subir até a sala dele. A viagem até o 30º andar foi como uma eternidade. A secretária de Marcos, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, a recebeu com profissionalismo. Senhorita Ribeiro, o Sr. Gonçalves está esperando. Pode entrar. A sala de Marcos era ampla e moderna, com uma vista panorâmica da cidade. Estantes de livros, obras de arte discretas, uma mesa de madeira escura onde ele estava sentado, analisando documentos. Pode sentar, ele disse sem levantar os olhos dos papéis. Adriana se sentou na cadeira diante da mesa, as mãos suando frio. Marcos finalmente a olhou, e sua expressão era séria, quase formal. Como está seu pai? Muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana e se sentindo muito melhor. Ótimo. Marcos se recostou na cadeira. E como está se sentindo trabalhando aqui? Bem, gosto do trabalho, da equipe. Adriana, ele a interrompeu. Você se candidatou a essa vaga sabendo que era minha empresa? A pergunta direta a pegou desprevenida. Ela pensou em mentir, mas decidiu pela honestidade. Não, só descobri quando comecei a trabalhar aqui. E agora que sabe? Agora que sei o quê? Que trabalhamos no mesmo lugar, que nossas vidas se cruzaram novamente. Adriana engoliu em seco. Não sei o que você quer que eu diga. Marcos se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Eu poderia transferir você para outro departamento, ou para um dos hotéis, ou mesmo para uma das filiais em outras cidades. Você vai fazer isso? Não sei. Depende. De quê? Marcos se virou para olhá-la. De você conseguir fingir que aquela noite nunca aconteceu. A frase cortou Adriana como uma lâmina. Havia algo de cruel nela, mas também de necessário. Consigo, ela respondeu,
erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia que possuía. Tem certeza? Porque não pode haver nenhuma complicação, nenhuma situação estranha. Você entende? Entendo perfeitamente. Adriana se levantou também. Eu vim trabalhar aqui porque preciso do emprego. Nada mais. O que aconteceu entre nós foi uma transação comercial que se encerrou naquela noite. Algo passou rapidamente pelos olhos de Marcos. Talvez decepção, talvez alívio. Ótimo. Então não temos problema. Não temos. Pode voltar ao seu trabalho. Adriana caminhou até a porta, mas antes de abri-la, se virou uma última vez. Marcos? Sim? Obrigada pela oportunidade de trabalho. Sei que foi coincidência, mas... Obrigada mesmo assim. Ela saiu sem esperar resposta, desceu até o 12º andar e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo havia mudado. A convivência no mesmo ambiente de trabalho seria mais complicada do que imaginara. E sem que ela soubesse, para Marcos também seria. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina estranha entre eles. Ocasionalmente se cruzavam nos elevadores, nos corredores, na lanchonete. Cumprimentavam-se educadamente, como chefe e funcionária, nada mais. Mas havia uma tensão sutil no ar, uma energia que Adriana não conseguia ignorar completamente. Marcos começou a aparecer mais frequentemente no 22º andar, sempre com alguma justificativa profissional. Precisava revisar relatórios com Daniela, tinha reunião com Roberto, queria conhecer melhor o funcionamento do departamento. Adriana percebia que ele a observava discretamente, mas fingia não notar. Uma tarde, ele apareceu quando ela estava sozinha na sala. Daniela e Roberto haviam saído para uma reunião externa. Adriana estava concentrada em uma planilha quando sentiu uma presença e olhou para cima. Trabalhando até tarde? Marcos perguntou, apoiado no batente da porta. Só terminando umas coisas. Daniela pediu este relatório para amanhã cedo. Marcos se aproximou da mesa dela, olhando para a tela do computador. Posso ver? Adriana moveu a cadeira para o lado, permitindo que ele se aproximasse. O perfume masculino dele, discreto mas marcante, a atingiu como um soco no estômago, trazendo de volta memórias daquela noite que ela tentava esquecer. Bom trabalho, ele comentou, analisando os números. Daniela estava certa. Você tem facilidade com números. Obrigada. Marcos se afastou, mas não saiu da sala. Em vez disso, ficou ali parado, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Adriana. Sim? Como estão as coisas? Sua vida, quero dizer. A pergunta era estranha, quase íntima demais para o ambiente profissional. Bem, meu pai está se recuperando. Eu gosto do trabalho aqui, a faculdade está indo bem. E você está feliz? Adriana o olhou com curiosidade. Por que você quer saber? Marcos hesitou. Apenas curiosidade. Estou melhor, mais tranquila, sabendo que meu pai está bem. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da história entre eles preenchendo o espaço. Marcos, Adriana disse finalmente. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz isso? Vem aqui, pergunta sobre minha vida. Não seria mais fácil se mantivéssemos distância? Marcos passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia notado ser seu quando estava pensativo. Você tem razão. Seria mais fácil. Então por quê? Porque... Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando consigo mesmo. Porque não consigo parar de pensar naquela noite. A confissão caiu entre eles como uma pedra em um lago silencioso. Adriana sentiu o coração acelerar. Marcos... Não no sentido que você está pensando, ele se apressou em esclarecer. Não é sobre o físico, é sobre você, sobre quem você é. A forma como você falou sobre seu pai, sobre seus sonhos. Faz tempo que não conheço alguém tão real. Adriana não sabia o que responder. Havia sinceridade na voz dele,
Uma vulnerabilidade que ela não esperava. Isso não pode acontecer. Ela disse finalmente. Você mesmo disse, não pode haver complicações. Eu sei. Somos de mundos completamente diferentes. Eu sei. E o que aconteceu entre nós, também sei. Marcos suspirou. Por isso estou tentando manter distância, mas é mais difícil do que imaginei. Adriana se levantou da cadeira, ficando face a face com ele. Marcos, você precisa parar com isso. Eu preciso deste emprego. E você tem uma vida, uma posição. Não pode se complicar por minha causa. E se eu quisesse me complicar? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Adriana sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço, mas forçou-se a manter a racionalidade. Então você seria muito tolo, ela respondeu. E eu não posso me dar ao luxo de ser tola também. Marcos a olhou por um longo momento, e então assentiu lentamente. Você tem razão, peço desculpas. Isso não vai acontecer de novo. Ele saiu da sala, deixando Adriana sozinha com o coração disparado e a mente confusa. Ela havia feito a coisa certa, mantido a sensatez, protegido seu emprego e sua sanidade. Então por que se sentia como se tivesse perdido algo importante? 2 semanas se passaram desde a conversa na sala do departamento financeiro e Marcos cumpriu sua palavra. Ele parou de aparecer no 22º andar sem motivo profissional, parou de fazer perguntas pessoais, parou de olhar para Adriana de forma diferente dos outros funcionários. A distância era respeitosa, profissional e exatamente o que ela havia pedido. Então por que Adriana se sentia tão vazia? Ela tentava se convencer de que era para o melhor. Focava no trabalho, nas aulas da faculdade, nos cuidados com o pai. João estava cada vez melhor. As sessões de hemodiálise 3 vezes por semana haviam se tornado rotina, e ele até havia voltado a sair de casa para visitar os amigos da vizinhança. Você está diferente, filha, comentou João numa quinta-feira à noite enquanto jantavam. Mais quieta. Algum problema no trabalho novo? Não, pai. Está tudo bem, só cansaço da faculdade. Tem certeza? Porque se algum chefe estiver te incomodando... Adriana sorriu, tocada pela preocupação protetora do pai. Ninguém está me incomodando, prometo. Mas ela mentia. Alguém estava sim a incomodando. Ela mesma. Nos últimos dias havia se pegado pensando em Marcos com uma frequência preocupante. Lembrava-se da gentileza dele naquela noite no hotel, da forma como havia tratado uma situação delicada com respeito e cuidado. Lembrava-se da vulnerabilidade em sua voz quando falou sobre a mãe, da sinceridade quando disse que não conseguia parar de pensar nela. Era perigoso. Era tolo. E estava acontecendo mesmo assim. A mudança na rotina começou de forma sutil. Marcos voltou a aparecer no departamento financeiro, mas agora sempre com flores, ora trazendo café especial para toda a equipe, ora deixando uma caixa de docinhos na mesa de Daniela para compartilhar com todos. Sempre incluía Adriana nos gestos, mas sem diferenciá-la dos outros. O chefe está mais generoso ultimamente, comentou Roberto, saboreando um brigadeiro gourmet numa terça-feira de manhã. Deve estar de bom humor, ou apaixonado, brincou Daniela piscando para Adriana. Homem solteiro na casa dos 40 não fica assim sem motivo. Adriana fingiu não se importar com o comentário, mas sentiu um aperto estranho no peito. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio numa sexta-feira chuvosa. Adriana estava saindo do prédio quando percebeu que havia esquecido o guarda-chuva. A chuva torrencial típica do Rio de Janeiro transformara as ruas em pequenos rios, e ela se abrigou na marquise do edifício, observando outros funcionários correndo para se proteger. Precisa de uma carona? Ela se virou e encontrou Marcos parado atrás dela, segurando um guarda-chuva grande e uma pasta de couro. Não precisa. Vou esperar a chuva diminuir. Adriana, está caindo uma chuva dessas há 1 hora. Não vai parar tão cedo. Marcos gesticulou para um carro preto estacionado próximo. É só uma carona. Nada mais. Ela hesitou.
Aceitar seria quebrar a barreira profissional que haviam estabelecido. Recusar seria teimosa e imprudente. Está bem, obrigada. O carro era luxuoso, mas discreto, com bancos de couro bege e ar-condicionado silencioso. Marcos dirigia com cuidado pelas ruas alagadas, e durante os primeiros minutos viajaram em silêncio. Como está seu pai? Ele perguntou finalmente, parando em um semáforo. Bem, muito melhor. Ele te mandou cumprimentos, aliás. Ele sabe quem eu sou? Não exatamente. Só sabe que você me ajudou com um empréstimo para a cirurgia. Adriana corou levemente. Ele queria te conhecer pessoalmente para agradecer. Marcos sorriu. Gostaria de conhecê-lo também. Sério? Claro. Pelo que você contou, ele parece ser um homem íntegro. Adriana ficou surpresa com a sinceridade da resposta. Ele é. Trabalhou a vida inteira como porteiro de um prédio em Copacabana. Nunca faltou um dia. Nunca chegou atrasado. Sempre disse que honestidade e trabalho eram as únicas heranças que podia me deixar. Heranças valiosas. São. Adriana olhou pela janela, vendo as ruas familiares de Realengo se aproximando. Marcos, pode me deixar na praça ali na frente? É melhor. Por quê? Porque é melhor, ela repetiu, sem querer explicar que não queria que os vizinhos vissem um carro caro parando na frente de sua casa. Marcos entendeu sem precisar de explicações. Parou na praça como ela pediu, mas quando Adriana foi sair, ele segurou seu braço gentilmente. Adriana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrepende? Do que aconteceu entre nós? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Ela o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade genuína que a desarmou. Deveria me arrepender? Não sei. Por isso estou perguntando. Adriana pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo de ter salvado meu pai. E você? Você foi gentil comigo numa situação que poderia ter sido horrível. Então não me arrependo. Nem eu, Marcos disse suavemente. Eles ficaram se olhando por um momento que pareceu eterno, a chuva tamboritando no teto do carro, criando uma intimidade inesperada. Eu deveria ir, Adriana disse finalmente. Deveria. Mas nenhum dos dois se moveu. Foi Marcos quem quebrou o momento, soltando o braço dela. Tenha uma boa noite, Adriana. Você também. Ela saiu do carro e correu sob a chuva até sua casa, o coração disparado e a mente confusa. Aquela conversa havia mudado algo entre eles, havia criado uma nova camada de intimidade que ela não sabia como lidar. As semanas seguintes trouxeram mais momentos como aquele. Encontros casuais no elevador que duravam mais do que deveriam. Conversas sobre trabalho que derivavam para assuntos pessoais. Olhares que se prolongavam além do profissionalmente apropriado. Adriana sabia que estava pisando em território perigoso, mas não conseguia parar. Marcos tinha um efeito sobre ela que desafiava toda a lógica. Ele a fazia sentir-se valorizada, interessante, desejada de uma forma que ia além do físico. O que ela não sabia era que outros também haviam notado. Fernanda Costa, secretária de outro departamento, sempre fora conhecida por sua língua afiada e sua capacidade de descobrir os segredos da empresa. Ela havia observado a crescente proximidade entre Marcos e Adriana com olhos atentos e invejosos. Não acha estranho como o presidente tem aparecido tanto no financeiro ultimamente? Comentou com Bruna da contabilidade durante um almoço. E sempre quando aquela novata está lá. Qual novata? Adriana, a menina que veio da favela. Deve estar de olho no chefe, interesseira do jeito que são todas. Bruna não era má pessoa, mas gostava de fofoca. Você acha que tem algo rolando? Tenho certeza. Já vi o jeito que ele olha para ela. Fernanda tomou um gole do café. E uma menina como aquela não arruma emprego numa empresa dessas sem ter algum esquema por trás. A fofoca se espalhou discretamente pelos corredores da empresa. Nada explícito, apenas sussurros e olhares especulativos. Adriana começou a perceber que algo havia mudado no tratamento que recebia de alguns colegas.
mas não conseguia identificar exatamente o que. O estopim veio numa terça-feira de dezembro. Marcos havia convidado toda a equipe do financeiro para um almoço de confraternização num restaurante chique da Zona Sul. Era um evento corporativo normal, nada de extraordinário. Mas durante o almoço, Marcos se sentou ao lado de Adriana e conversaram animadamente sobre livros, filmes, viagens. Para quem observava de fora, especialmente para alguém já predisposto a ver malícia, a química entre eles era óbvia. Fernanda estava lá, convidada como representante do seu departamento. Ela fotografou discretamente vários momentos. Marcos rindo de algo que Adriana havia dito, os dois conversando próximos demais, um momento em que ele tocou levemente o braço dela durante uma explicação. 3 dias depois, as fotos estavam circulando em grupos de WhatsApp entre os funcionários, acompanhadas de comentários maldosos sobre a novata que seduziu o chefe e como algumas pessoas conseguem promoção. Adriana só soube do escândalo quando Daniela a chamou numa sexta-feira, com uma expressão preocupada. Adriana, preciso te contar uma coisa. Tem umas fotos suas com o Sr. Marcos circulando pela empresa. O sangue gelou nas veias de Adriana. Que tipo de fotos? Do almoço de terça-feira. Alguém tirou sem vocês perceberem e está espalhando, junto com... comentários. Que tipo de comentários? Daniela hesitou. Dizendo que vocês têm um caso, que você conseguiu o emprego porque... Enfim, você entende. Adriana sentiu o mundo girar. Daniela, eu juro que não. Eu sei, querida. Qualquer um que trabalha com você sabe que você é séria e competente. Mas você sabe como é o pessoal. Adora uma fofoca. Naquela noite, Adriana mal conseguiu dormir. No sábado, evitou sair de casa com medo de encontrar colegas de trabalho. No domingo, tentou se convencer de que na segunda-feira tudo estaria esquecido. Mas na segunda-feira, a situação havia piorado. Quando chegou ao trabalho, Adriana percebeu os olhares, os sussurros que paravam quando ela passava, as risadinhas abafadas. No elevador, 2 funcionários de outros departamentos conversavam em voz baixa, mas alto o suficiente para ela ouvir. Dizem que ela veio da Zona Norte e de repente está no financeiro ganhando bem. Sempre tem essas que sabem como subir na vida, né? Adriana saiu do elevador com as faces em chamas, mas manteve a cabeça erguida. No departamento financeiro, Roberto e Daniela tentaram agir normalmente, mas ela percebia a tensão no ar. A situação explodiu na quarta-feira, quando Fernanda apareceu no financeiro, com uma desculpa qualquer para falar com Daniela. Enquanto conversavam, ela lançou olhares maliciosos para Adriana. Deve ser bom trabalhar num ambiente tão... acolhedor, comentou com sarcasmo. Como assim? Daniela perguntou confusa. Nada, apenas observando como algumas pessoas se adaptam rapidamente a novos ambientes. Adriana sentiu o sangue ferver, levantou-se da mesa e encarou Fernanda. Se você tem algo a dizer sobre mim, pode falar diretamente. Eu? Fernanda fingiu inocência. Não tenho nada a dizer. Apenas acho interessante como certas pessoas conseguem oportunidades. Consegui esta oportunidade porque fui a melhor candidata na entrevista. Adriana respondeu com firmeza. Se você tem provas do contrário, apresente. Se não, sugiro que se preocupe com seu próprio trabalho. O confronto terminou com Fernanda saindo de fininho, mas o estrago estava feito. A tensão no escritório tornou-se insuportável. Naquela tarde, Marcos apareceu no departamento financeiro com uma expressão séria que Adriana nunca havia visto. Adriana, posso falar com você? Na minha sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para ela, confirmando as suspeitas maliciosas que circulavam pela empresa. Na sala de Marcos, ele fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse. Sua expressão era uma mistura de raiva e preocupação. Soube das fofocas, ele disse diretamente. Imagino que sim. Adriana, isso é ridículo. Você sabe que nosso relacionamento sempre foi profissional. Eu sei, mas aparentemente outras pessoas não veem assim. Marcos caminhou até a janela, claramente frustrado. Vou descobrir quem começou isso e... E o quê?
Vai demitir metade da empresa? Adriana se levantou. Marcos, isso só vai piorar a situação. Vai confirmar que você me protege porque temos algo. Então o que você sugere? Que eu peça demissão. Não. A resposta foi imediata e categórica. Você é uma excelente funcionária e não vai ser prejudicada por fofoca de gente invejosa. E como você pretende parar isso? Marcos se virou para olhá-la, e Adriana viu algo em seus olhos que a fez engolir em seco. Havia determinação ali, mas também algo mais perigoso. Fazendo o que deveria ter feito há semanas, ele disse. O que você quer dizer? Em vez de responder, Marcos se aproximou dela. Adriana, vou fazer uma pergunta, e quero uma resposta honesta. Qual pergunta? Se não existissem obstáculos, diferença social, ambiente de trabalho, fofocas, você daria uma chance para nós? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Adriana sentiu o coração disparar. Marcos, resposta honesta. Ele repetiu. Adriana o olhou nos olhos e viu a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Viu o homem que havia sido gentil com ela numa noite difícil, que havia perguntado sobre seu pai, que tratava todos os funcionários com respeito independente de posição social. Sim, ela sussurrou. Então vamos tentar. Não podemos. Você mesmo disse. Eu disse muita besteira. Marcos segurou as mãos dela. Adriana, estou tentando manter distância há semanas, e está me matando. E agora que estão falando de nós mesmo, por que não tornar real? Porque quando der errado eu vou perder tudo. Meu emprego, minha reputação. E se não der errado? E se der? Eles ficaram se olhando. O peso da decisão suspensa entre eles. Foi quando a porta se abriu subitamente. Senhor Marcos, desculpe interromper, mas chegou um repórter da Folha de São Paulo querendo falar com o senhor sobre... A secretária parou ao ver a cena. Marcos segurando as mãos de Adriana, os dois próximos demais para ser considerado profissional. O silêncio que se seguiu foi mortal. Com licença, a secretária sussurrou saindo rapidamente. Adriana soltou as mãos de Marcos como se elas queimassem. Pronto. Agora é oficial. Adriana. Não. Ela balançou a cabeça. Eu preciso sair daqui. Preciso pensar. Para onde você vai? Não sei, mas não posso ficar aqui. Adriana saiu da sala sem olhar para trás. Passou pelo departamento financeiro apenas para pegar sua bolsa, ignorando os olhares curiosos de Daniela e Roberto, e desceu até o térreo. Na rua, parou para respirar. Sua vida havia desmoronado em questão de minutos. As fofocas, a confrontação com Fernanda, a conversa com Marcos, a secretária flagrando-os. Era demais. Ela precisava sair do Rio. Precisava de um lugar onde pudesse pensar, longe de tudo aquilo. Pegou o telefone e discou um número que não usava há meses. Tia Carmen, é a Adriana. Posso ir te visitar em Petrópolis? Preciso de um tempo longe daqui. 3 horas depois, Adriana estava num ônibus para a cidade imperial, levando apenas uma mala pequena e um coração partido. Havia deixado um bilhete para o pai, explicando que precisava resolver alguns assuntos e voltaria em breve. Não fazia ideia de que sua fuga seria apenas o começo de uma tempestade que mudaria sua vida para sempre. Em seu apartamento naquela noite, Marcos olhava para o Rio de Janeiro pela janela de seu quarto, segurando um copo de uísque e pensando na mulher que havia fugido dele pela segunda vez. E pela segunda vez, ele não tinha certeza se conseguiria deixá-la ir. Petrópolis recebeu Adriana com o ar fresco da serra e o silêncio que ela tanto precisava. A casa de tia Carmen ficava no alto da serra, uma construção antiga de estilo colonial que havia pertencido à família por 3 gerações. Carmen Ribeiro, irmã mais velha do pai de Adriana, era uma mulher de 62 anos que havia se aposentado como professora e vivia sozinha desde a morte do marido, 5 anos antes. Você está com uma cara péssima, menina. Foi a primeira coisa que Carmen disse quando Adriana desceu do ônibus na rodoviária. O que aconteceu? Problemas no trabalho, tia. Preciso de um tempo para pensar.
Carmen não pressionou por detalhes durante o trajeto até a casa. Conhecia a sobrinha bem o suficiente para saber que ela falaria quando estivesse pronta. Em vez disso, ofereceu o que Adriana mais precisava: acolhimento silencioso e um quarto tranquilo com vista para as montanhas. Seu pai sabe que você está aqui? Sabe que estou viajando. Disse que era para resolver uns assuntos da faculdade. E essa é a verdade? Adriana olhou pela janela do quarto, observando as árvores que balançavam suavemente no vento da tarde. Parte dela. Nos primeiros dias, Adriana mal saía do quarto. Passava horas deitada, olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Seu celular não parava de tocar. Mensagens de Daniela perguntando se estava bem, ligações perdidas de números do trabalho e, principalmente, dezenas de tentativas de contato de Marcos. Ela não atendia nenhuma. Fugir não resolve os problemas. Carmen comentou na quarta manhã, entrando no quarto com uma xícara de café e algumas fatias de bolo. Já tentei isso uma vez quando era jovem. Só serve para prolongar o sofrimento. O que você quer dizer? Carmen se sentou na beirada da cama. Quando conheci seu tio Roberto, eu era noiva de outro homem. Um rapaz que minha família havia escolhido, de boa família, futuro garantido. Mas eu me apaixonei pelo Roberto, que era professor como eu, mas pobre como rato de igreja. Adriana se sentou na cama, interessada na história que nunca havia ouvido. O que você fez? Fugi. Vim para cá, para a casa dos meus avós, e fiquei quase 2 meses tentando decidir. No final, escolhi a segurança. Casei com o noivo que minha família queria. E deu certo? Foi um desastre. 3 anos de casamento infeliz até eu ter coragem de me separar. E quando voltei atrás para procurar Roberto, Carmen suspirou. Ele havia se casado com outra. Tia. Só conseguimos ficar juntos 10 anos depois, quando ambos estávamos livres de novo. Foram os melhores 25 anos da minha vida. Mas sempre me perguntei como teria sido se eu tivesse tido coragem desde o início. Adriana entendeu a mensagem indireta. É diferente, tia. Minha situação é complicada. Toda situação de amor verdadeiro é complicada, querida. A questão é saber se vale a pena lutar por ela. Naquela tarde, Adriana finalmente saiu de casa. Caminhou pelas ruas históricas de Petrópolis, observando as construções do período imperial, os turistas tirando fotos, as famílias passeando tranquilamente. Era um mundo completamente diferente do Rio, mais calmo, mais simples. Em uma praça próxima ao Museu Imperial, ela se sentou em um banco e finalmente ligou o celular para ouvir as mensagens. Havia 47 ligações perdidas de Marcos e 23 mensagens de texto. As primeiras eram formais, perguntando se ela estava bem e se precisava de alguma coisa. Gradualmente foram ficando mais desesperadas. Adriana, por favor, me atenda, precisamos conversar. Não vou desistir. Você significa muito para mim. Se não quer falar comigo, pelo menos mande uma mensagem dizendo que está bem. A última, recebida na manhã daquele dia, era diferente. Sei que está em Petrópolis. Estou indo aí. Não para te pressionar, mas porque preciso que saiba o que você significa para mim. O coração de Adriana disparou. Como ele havia descoberto onde ela estava? E mais importante, o que faria quando ele chegasse? A resposta veio no dia seguinte. Adriana estava ajudando tia Carmen no jardim quando ouviram o som de um carro subindo a ladeira íngreme que levava à casa. Carmen olhou pela janela e assoviou baixinho. Menina, que tipo de problema no trabalho envolve um homem de BMW vindo te procurar na serra? Adriana sentiu o estômago revirar. Tia, quando ele chegar, você pode dizer que eu não estou? Posso. Mas não vou. Carmen limpou as mãos no avental e olhou seriamente para a sobrinha. Você tem 21 anos, Adriana. Idade suficiente para enfrentar seus problemas de frente. A campainha tocou alguns minutos depois. Carmen foi atender, e Adriana ouviu vozes na porta. A voz educada da tia, explicando que a menina estava no jardim, e a voz grave de Marcos agradecendo. Quando ele apareceu no quintal dos fundos,
Adriana sentiu o coração pular. Marcos estava diferente. Barba por fazer, cabelos despenteados, roupas amarrotadas como se tivesse viajado com pressa. Seus olhos estavam cansados, mas determinados. Oi, ele disse simplesmente. Como você me encontrou? Não foi difícil. Você mencionou uma vez que tinha uma tia em Petrópolis. Perguntei nos hotéis da cidade se alguém havia se registrado com seu nome. E quando não encontrei, comecei a procurar endereços de pessoas com sobrenome Ribeiro. Você não tinha direito de me procurar. Tinha sim. Marcos se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Porque o que aconteceu na empresa não foi culpa sua. E porque você saiu sem me dar chance de explicar o que eu sinto. Marcos, isso é loucura. Você dirigiu 3 horas para te dizer que estou apaixonado por você. As palavras cortaram o ar como um raio. Adriana sentiu as pernas amolecerem. Você não pode dizer isso. Por que não? É a verdade. Marcos passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer. Adriana, desde aquela noite no hotel, não consigo parar de pensar em você. Não é sobre sexo, não é sobre atração física, é sobre quem você é. Você nem me conhece direito. Conheço sim. Conheço uma mulher que vendeu a própria virgindade para salvar a vida do pai. Conheço alguém que trabalha de dia e estuda à noite para construir um futuro melhor. Conheço uma pessoa que escolheu enfermagem porque quer ajudar os outros. Marcos deu um passo mais próximo. Conheço alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Marcos. Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Nós somos de mundos diferentes. Você é rico, eu sou pobre. Você é patrão, eu sou empregada. Isso nunca vai dar certo. Dinheiro não define quem somos. Define como vivemos. Define como as pessoas nos veem. Define as oportunidades que temos. Adriana limpou as lágrimas com as costas da mão. E depois do que aconteceu na empresa, eu resolvi a situação na empresa. Como? Demiti a Fernanda. E mandei uma circular para todos os departamentos deixando claro que fofocas e comentários maldosos sobre colegas de trabalho são motivo de demissão. Adriana o olhou com choque. Você não fez isso. Fiz, e faria de novo. Marcos se aproximou mais um pouco. Adriana, eu não ligo para diferenças sociais. Não ligo para o que as pessoas vão falar. Só ligo para você. E quando você se cansar de mim? Quando perceber que eu não encaixo no seu mundo? E se eu encaixar no seu? A pergunta pegou Adriana desprevenida. O que você quer dizer? Quero dizer que não preciso de vida de rico para ser feliz. Não preciso de festas da alta sociedade. Não preciso de mulheres sofisticadas. Preciso de você. Marcos segurou as mãos dela. E desta vez, ela não se afastou. Adriana, estou pedindo uma chance. Uma chance real, não escondida, não envergonhada. Quero namorar você. Quero que todo mundo saiba que você é minha namorada. E se der errado? E se der certo? Eles ficaram se olhando por um longo momento. Adriana podia ouvir o som dos pássaros, o vento nas árvores, o coração batendo descompassado no peito. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu também. Nunca me apaixonei de verdade antes. Nunca quis apresentar uma mulher para meu pai. Nunca quis construir uma vida com alguém. Marcos acariciou o rosto dela. Mas com você, eu quero tudo isso. Seu pai, ele nunca vai aceitar uma mulher como eu. Meu pai vai ter que aceitar. Porque você é a mulher que eu escolhi. Adriana fechou os olhos, sentindo o toque dele, a sinceridade em sua voz. Por semanas havia lutado contra seus sentimentos, tentando ser racional, prática. Mas ali, naquele jardim tranquilo em Petrópolis, com Marcos olhando para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, a racionalidade não parecia mais importante. Tenta Carmen estava certa, ela murmurou. Sobre o quê? Sobre fugir, não resolver os problemas. Marcos sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via no rosto dele desde que chegara. Isso significa que você vai tentar? Significa que... Adriana respirou fundo.
Significa que eu também estou apaixonada por você. E que estou cansada de fugir. Marcos a beijou ali mesmo, no jardim da tia Carmen, com o sol da tarde brilhando entre as árvores e o som da cidade histórica ao fundo. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que ambos queriam construir juntos. Quando se separaram, Adriana viu tia Carmen espiando pela janela da cozinha, um sorriso maroto no rosto. Acho que minha tia está aproveitando o drama, ela comentou rindo. Ela parece ser uma mulher sábia. É. E ela estava certa sobre outra coisa também. O quê? Todo amor verdadeiro é complicado. A questão é saber se vale a pena lutar por ele. E vale. Adriana se ergueu na ponta dos pés e beijou Marcos novamente. Vale. Eles passaram o resto da tarde caminhando pelo centro histórico de Petrópolis. Marcos conhecia a cidade superficialmente, de viagens de negócios, mas Adriana lhe mostrou os lugares que havia descoberto nos últimos dias. A confeitaria antiga, onde vendia os melhores doces da região, o mirante com vista para o vale, a igreja onde tia Carmen se casara décadas antes. É tranquilo aqui, Marcos comentou enquanto caminhavam de mãos dadas pela Rua Teresa. Diferente do Rio. Você gosta de tranquilidade? Estou aprendendo a gostar, principalmente quando estou com você. Naquela noite, durante o jantar na casa de tia Carmen, Marcos conquistou a mulher mais velha com sua simplicidade e educação. Ele ajudou a arrumar a mesa, elogiou a comida caseira e ouviu com atenção as histórias que Carmen contava sobre a família Ribeiro. Você tem um namorado especial, Carmen disse para Adriana quando Marcos saiu para atender uma ligação de trabalho. Tia, você acha que estou fazendo a coisa certa? Acho que estou vendo você sorrir pela primeira vez desde que chegou aqui. Isso não vale alguma coisa? Vale. Mas tenho medo do que vai acontecer quando voltarmos para o Rio. O medo faz parte, querida. O importante é não deixar que ele te paralise. Marcos ficou mais 2 dias em Petrópolis. 2 dias que Adriana guardaria para sempre na memória como o momento em que realmente se apaixonaram. Longe das pressões do trabalho, das diferenças sociais, dos olhares julgadores, eles puderam simplesmente ser um casal descobrindo um ao outro. Conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, planos para o futuro. Marcos contou sobre a pressão de assumir os negócios da família tão jovem, sobre a solidão de crescer em um mundo de aparências. Adriana falou sobre a luta diária para sobreviver, sobre os sonhos de se formar e trabalhar ajudando pessoas. Você vai continuar a faculdade, Marcos disse numa tarde enquanto caminhavam pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Claro. Por quê? Só garantindo. Não quero que você pense que namorar comigo significa que pode parar de trabalhar ou estudar. Marcos, eu não sou o tipo de mulher que para de ter objetivos próprios por causa de homem. Nem mesmo por você. Ainda bem. É uma das coisas que mais admiro em você. No último dia, antes de voltarem para o Rio, Marcos fez uma proposta que surpreendeu Adriana. Vamos devagar, ele disse enquanto arrumavam as bagagens. Não quero que você se sinta pressionada. Vamos namorar como qualquer casal normal. Jantares, cinema, passeios, nada de ostentação, nada de manchetes de jornal. Você tem certeza? Sua vida sempre foi diferente. Minha vida sempre foi vazia. Agora ela tem sentido. A viagem de volta para o Rio foi tranquila. Marcos havia trazido um motorista, então puderam conversar durante todo o trajeto. Decidiram que Adriana voltaria para o apartamento em Realengo, mas que Marcos a procuraria no fim de semana para conhecer oficialmente seu pai. Ele vai gostar de você, Adriana disse quando paravam em frente à sua casa. Espero que sim. A aprovação dele é importante para mim. Por quê? Porque ele é importante para você. E tudo que é importante para você é importante para mim também. Adriana beijou Marcos ali mesmo, na frente de casa, sem se importar com os vizinhos que poderiam estar observando. Era seu namorado, e ela não tinha mais vergonha disso. João estava assistindo televisão quando ela entrou.
Levantou-se rapidamente, preocupado. Filha, como foi sua viagem? Resolveu os problemas da faculdade? Resolvi, pai. E resolvi uma coisa ainda mais importante. O quê? Adriana se sentou ao lado do pai no sofá. Preciso te contar uma verdade. Sobre o dinheiro da sua cirurgia, sobre meu trabalho novo, sobre tudo. E então, pela primeira vez desde aquela noite no Hotel Fasano, Adriana contou a verdade completa. Omitiu apenas os detalhes mais íntimos, mas explicou como havia conhecido Marcos, como ele havia pago pela cirurgia, como haviam se reencontrado no trabalho, como haviam se apaixonado. João a ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou pensativo por um longo momento. Esse homem te trata bem? Foi a primeira pergunta. Trata. Te respeita? Sim. E você confia nele? Adriana pensou na gentileza de Marcos naquela primeira noite, na forma como havia lidado com a situação na empresa, na sinceridade com que declarara seus sentimentos em Petrópolis. Confio. João assentiu lentamente. Então ele pode vir jantar aqui domingo. Quero conhecer o homem que salvou minha vida e conquistou minha filha. Naquela noite, Adriana dormiu tranquila pela primeira vez em semanas. Tinha um namorado que a amava, um pai que a apoiava, e finalmente tinha coragem de lutar pelo que queria. O amor verdadeiro era mesmo complicado, mas valia toda a complicação do mundo. O domingo do jantar chegou acompanhado de nervosismo tanto para Adriana quanto para Marcos. Ela havia passado a manhã inteira limpando a casa pequena em Realengo, tentando fazer com que tudo parecesse apresentável para receber um homem acostumado ao luxo. João, por sua vez, havia insistido em usar sua melhor camisa social, a mesma que guardava para ocasiões especiais como casamentos e formaturas. Pai, você não precisa se arrumar tanto, Adriana disse, vendo-o ajustar a gravata pela 5ª vez. Claro que preciso. É o namorado da minha filha, e pelo que você me contou, ele é uma pessoa importante. Ele é importante para mim, mas isso não significa que você precisa... Adriana, João a interrompeu, colocando as mãos nos ombros dela. Esse homem salvou minha vida. O mínimo que posso fazer é recebê-lo com dignidade. Marcos chegou pontualmente às 18 horas, dirigindo um carro simples, um Honda Civic preto que havia escolhido especificamente para não chamar atenção na vizinhança. Trazia flores para Adriana e uma garrafa de vinho para João. O primeiro encontro entre os dois homens mais importantes da vida de Adriana foi tocante de presenciar. João, com sua simplicidade genuína e gratidão sincera, apertou a mão de Marcos com força e olhou diretamente em seus olhos. Obrigado, foi tudo o que disse. Mas o peso da palavra carregava anos de dor, medo e alívio. Não precisa agradecer, Marcos respondeu. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria. E nós dois sabemos disso. O jantar foi preparado por Adriana com muito carinho. Frango assado, arroz de festa, feijão tropeiro e uma torta de maracujá que havia aprendido a fazer com tia Carmen. Nada sofisticado, mas feito com amor e servido na mesa pequena da cozinha, com as cadeiras desparelhas que a família havia juntado ao longo dos anos. Marcos se adaptou ao ambiente com uma naturalidade que surpreendeu Adriana. Ele elogiou sinceramente a comida, riu das piadas simples de João e demonstrou interesse genuíno pelas histórias que o homem mais velho contava sobre seus anos como porteiro. 32 anos no mesmo prédio, João disse com orgulho. Conheci 3 gerações da mesma família. Vi crianças nascerem, crescerem, se casarem. Deve ter sido gratificante, Marcos comentou, servindo-se de mais arroz. Foi. Trabalho honesto, sabe? Nunca precisei me envergonhar do que fazia para sustentar minha família. A conversa fluiu naturalmente pela noite. Marcos contou sobre os hotéis, mas focou nas pessoas que conhecia. Funcionários dedicados, hóspedes interessantes, as pequenas histórias humanas que tornavam o trabalho significativo. João falou sobre Adriana criança, sobre os sacrifícios que haviam feito para ela estudar, sobre o orgulho que sentia de vê-la na faculdade. Ela sempre foi especial, João disse, olhando para a filha com carinho.
Mesmo pequena, já cuidava de todo mundo. Quando a mãe ficou doente, ela que tomava conta de nós dois. Pai, Adriana corou. É verdade. Você sempre foi mais madura que a idade. João se virou para Marcos. Por isso eu sei que se ela escolheu você, é porque você merece. Depois do jantar, os dois homens se retiraram para a pequena sala, enquanto Adriana lavava a louça. Ela podia ouvir o murmúrio das vozes, mas não conseguia distinguir as palavras. Estava curiosa sobre o que estariam conversando quando João apareceu na cozinha. Posso falar com você um minuto? Adriana secou as mãos no pano de prato e o seguiu. Na sala, Marcos estava olhando as fotos na estante. Fotos da família, da formatura de Adriana. Momentos simples, mas preciosos. Marcos me contou tudo. João disse sem rodeios. Tudo o quê? Sobre aquela noite. Sobre como vocês se conheceram de verdade. Adriana sentiu o sangue gelar. Pai, ele me pediu permissão para te namorar oficialmente. Disse que me devia essa honestidade. João segurou as mãos da filha. Adriana, eu não vou mentir dizendo que foi fácil ouvir. Mas também não vou mentir dizendo que te julgo por isso. Pai, Você fez o que fez para me salvar. E encontrou um homem que te valoriza pelo que você é, não pelo que você fez. João olhou para Marcos, que havia se aproximado discretamente. Ele me garantiu que vai cuidar de você. E eu vou, Marcos confirmou, olhando diretamente para João. Seu pai me deu a bênção, Adriana. Agora quero pedir algo para você. O quê? Marcos segurou as mãos dela, e Adriana percebeu que elas tremiam levemente. Quero que você se mude para um apartamento melhor, na Zona Sul, mais perto do trabalho e da faculdade. Marcos, eu não posso aceitar que você... Não como favor, como investimento no nosso futuro. Ele olhou para João, que assentiu encorajadoramente. E quero que seu pai vá junto. Encontrei um apartamento perfeito em Botafogo, 2 quartos, perto do hospital onde ele faz hemodiálise. Adriana olhou para o pai confusa. Vocês combinaram isso? Conversamos, João admitiu. E ele está certo, filha. Aqui em Realengo você perde 3 horas por dia no transporte. E para mim seria mais fácil ir ao hospital. Mas pai, nossa vida é aqui. Nossos vizinhos, suas amizades. Minha vida é você estar feliz e segura, João respondeu firmemente. E eu vejo que você é feliz com ele. 3 meses depois, Adriana estava se formando em enfermagem. A cerimônia foi na universidade, uma festa simples, mas emocionante para ela. Na plateia, João e Marcos se sentaram lado a lado, aplaudindo orgulhosos quando seu nome foi chamado. Enfermeira Adriana Ribeiro, Marcos murmurou quando ela subiu ao palco para receber o diploma. Tem um som lindo. Depois da formatura, foram comemorar em um restaurante em Ipanema. Nada extravagante. Marcos havia aprendido que Adriana preferia lugares acolhedores a estabelecimentos sofisticados. Durante o jantar, ele fez um anúncio que mudaria suas vidas novamente. Adriana, você sabe que eu sempre quis me afastar um pouco da loucura do Rio. Sei. Você sempre fala sobre isso. E você sempre disse que queria trabalhar ajudando pessoas que realmente precisam. Sim. Quero trabalhar no sistema público. Marcos sorriu, puxando um envelope do bolso. Então, tenho uma proposta para vocês dois. Dentro do envelope havia fotos de uma propriedade em Teresópolis. Uma casa ampla e confortável, com jardim, vista para as montanhas e, o mais importante, a 2 quilômetros do Hospital das Clínicas da cidade, que estava precisando de enfermeiros. É nossa, Marcos disse simplesmente. Como assim nossa? Adriana perguntou incrédula. Comprei para nós. Para começarmos nossa vida juntos, longe da agitação, longe dos holofotes. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Se você aceitar se casar comigo. O pedido de casamento veio sem anel de diamante, sem joelhos no chão, sem grande produção. Veio como uma conversa entre pessoas que se amavam e queriam construir uma vida juntos. Marcos.
Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É um sim? Ele perguntou nervoso. É mais que um sim. É um finalmente. João, que havia escutado tudo em silêncio, levantou o copo de refrigerante em um brinde improvisado. Aos dois idiotas que demoraram tanto para perceber que nasceram um para o outro. O casamento aconteceu 6 meses depois, na Igreja São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Uma cerimônia pequena e íntima, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Tia Carmen foi a madrinha de Adriana e Roberto, do departamento financeiro, foi padrinho de Marcos. Adriana usou um vestido simples, comprado em uma loja popular, mas que a fazia se sentir a mulher mais bonita do mundo. Marcos, em um terno escuro sem ostentação, chorou quando a viu caminhando pelo corredor da igreja ao lado do pai. Nunca imaginei que podia ser tão feliz. Ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Nem eu, ela respondeu sorrindo através das lágrimas. A vida em Teresópolis superou todas as expectativas. A casa era perfeita, não luxuosa, mas confortável e aconchegante. Adriana conseguiu emprego no hospital público da cidade, realizando finalmente seu sonho de trabalhar, cuidando de pessoas que realmente precisavam. Marcos administrava os hotéis remotamente, viajando para o Rio apenas quando necessário. João se adaptou maravilhosamente à cidade serrana. Fez amizades no centro de convivência local, ajudava Adriana no jardim e pela primeira vez em anos parecia realmente em paz. Sua saúde se estabilizou completamente com o acompanhamento médico rigoroso e o ar puro da montanha. Você está feliz, pai? Adriana perguntou numa tarde de domingo, enquanto os três almoçavam no jardim. Mais feliz do que merecia ser, João respondeu. Tenho minha filha realizada, um genro que virou filho, uma casa com jardim e saúde para aproveitar tudo isso. A maior alegria veio 1 ano e meio depois do casamento. Adriana descobriu que estava grávida numa manhã de outono, quando acordou enjoada pela 3ª vez na semana. O teste de farmácia confirmou o que seu coração já sabia. Marcos, ela chamou do banheiro, segurando o teste nas mãos trêmulas. O que foi? Ele apareceu na porta, ainda sonolento. Olha isso. Marcos olhou para o teste, piscou algumas vezes para focar a visão, e então um sorriso imenso se abriu no seu rosto. Sério. Sério. Ele a pegou no colo e girou pela casa, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. João, que estava tomando café na cozinha, apareceu preocupado com o barulho. O que aconteceu? Vamos ter um bebê, pai, Adriana anunciou, radiante. João ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Então se sentou na cadeira mais próxima e chorou. Lágrimas de alegria pura. Um neto, ele murmurou. Vou ter um neto. Maria Helena nasceu numa manhã chuvosa de primavera, depois de um parto tranquilo no hospital onde Adriana trabalhava. Era uma bebê saudável, com os olhos escuros do pai e o nariz pequeno da mãe. Ela é perfeita, Marcos sussurrou, segurando a filha pela primeira vez. Ela é absolutamente perfeita. É a prova de que os milagres existem, Adriana disse, exausta, mas radiante. Pensar que tudo começou numa noite que eu achei que seria a pior da minha vida e se tornou o início da melhor. João, que havia esperado ansiosamente no corredor, entrou no quarto com lágrimas nos olhos. Posso conhecer minha neta? Marcos colocou Maria Helena nos braços do avô, e a cena foi de uma ternura que marcou para sempre a memória de Adriana. Ali estava sua família, pequena, mas completa, imperfeita, mas verdadeira. Os meses seguintes trouxeram a rotina doce e cansativa de uma família com bebê. Adriana havia tirado licença maternidade e se dedicava integralmente aos cuidados da filha. Marcos se derretia completamente sempre que chegava do trabalho e encontrava as duas dormindo juntas no sofá. Você é um pai babão, Adriana brincava, vendo-o fotografar cada expressão da bebê. Sou mesmo, e tenho orgulho disso. Uma tarde, quando Maria Helena completou 6 meses, Adriana estava amamentando no jardim enquanto observava João brincar com a neta.
O sol da serra filtrava entre as árvores, criando um ambiente dourado e pacífico. No que você está pensando? Marcos perguntou, sentando-se ao lado dela. Em como a vida é estranha. 2 anos atrás eu estava desesperada, sem dinheiro, achando que não havia saída. E agora você tem tudo. Não, agora eu tenho o que importa. Adriana olhou para ele com amor profundo. Tenho uma família. Tenho um trabalho que me realiza. Tenho um marido que me ama como eu sou. E eu tenho uma esposa que me ensinou o que é amor verdadeiro, Marcos respondeu, beijando a testa dela. Uma mulher que me mostrou que felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Maria Helena escolheu aquele momento para soltar um arroto sonoro, fazendo os 3 adultos explodirem em gargalhadas. Ela vai ser uma menina prática como a mãe, João comentou, fazendo carinhas para a neta. Naquela noite, depois de colocarem Maria Helena para dormir e se certificarem de que João estava bem, Adriana e Marcos se sentaram na varanda da casa, observando as luzes da cidade lá embaixo. Você se arrepende de alguma coisa? Adriana perguntou, a cabeça apoiada no ombro dele. De ter demorado tanto para te encontrar? Marcos respondeu sem hesitar. E você? De ter duvidado que nós poderíamos dar certo. Mas no final deu. Deu mais que certo. Deu perfeito. Eles ficaram em silêncio por um momento, curtindo a tranquilidade da noite serrana. Dentro de casa, podiam ouvir os sons suaves de sua família dormindo, a respiração regular de João no quarto dele, os suspiros pequenos de Maria Helena no berço. Marcos? Obrigada. Por quê? Por ter feito daquela noite terrível o início da nossa história. Por ter me mostrado que às vezes os finais felizes começam nos momentos mais difíceis. Marcos a beijou suavemente, um beijo cheio de gratidão e promessas de futuro. Obrigado você. Ele murmurou contra os lábios dela. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro vale qualquer preço. E assim, sob o céu estrelado de Teresópolis, com sua filha dormindo tranquilamente e seu pai finalmente em paz, Adriana Ribeiro, agora Adriana Gonçalves, soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era o lugar que havia sonhado quando criança. Era melhor. Era real. Era seu. Era para sempre. E havia começado numa noite quando ela vendeu sua virgindade para salvar seu pai, sem imaginar que estava na verdade comprando seu próprio futuro feliz. O amor, descobriu ela, tinha formas misteriosas de chegar até as pessoas. E quando chegava de verdade, transformava até as histórias mais improváveis em contos de fadas, que valiam todas as lágrimas derramadas pelo caminho. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele like maroto aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que superaram todas as dificuldades esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi quando a pequena Maria Helena cresceu e soube de toda a trajetória dos pais? Ou como Adriana revolucionou o sistema de saúde pública em Teresópolis? E o que aconteceu quando João conheceu sua primeira bisneta? Deixa aí nos comentários, quero parte 2. Se vocês querem acompanhar uma continuação dessa família maravilhosa. Lembrem-se sempre, não importa quão impossível pareça a situação, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Quando 2 pessoas são feitas uma para a outra, nem diferença social, nem preconceito, nem toda a adversidade do mundo consegue impedir que se encontrem. Que vocês tenham um dia iluminado e nunca percam a fé no poder transformador do amor. Até a próxima história emocionante, pessoal.